Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais nesta noite. Aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão nos seus lares, ausentes, mas acompanhando também. E antes de nós iniciarmos, nós vamos convidar a todos que possamos elevar o nosso pensamento a Deus e fazer a nossa prece, rogando ao Pai Celestial que nos abençoe a oportunidade. E assim, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, aqui nos reunimos em mais esta oportunidade, onde fraternalmente unimos os nossos pensamentos, buscamos os nossos melhores sentimentos, entre todos nós, encarnados e desencarnados. E aqui nos elevamos aos céus para rogar, para nos dirigir a Deus, nosso Pai, para que Ele possa nos abençoar a oportunidade da noite. Que não nos falte, Senhor, o entendimento, a clareza, o discernimento, e que em verdade nós possamos ter o melhor aproveitamento do que o Senhor nos envia hoje como oportunidade de reflexão. E assim, confiantes, em Teu nome, Senhor, humildemente, pedimos a permissão de Deus para podermos dar por início a nossa pequena participação em mais esta nossa reunião espírita, desta casa cristã. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar também sobre o centro espírita. E por que nós escolhemos esse tema? Porque muitas das vezes a gente ouve falar do centro espírita, né? E a gente faz mil conjecturas sobre o que ele seja. E nessas mil conjecturas, muitas das vezes, o que acontece é que nós acabamos pendendo mais pelo dito popular, ou seja, aquilo que nós sempre ouvimos dizer, né? Me recordo que eu era muito menininho, né? E aqui nas adjacências havia um centro espírita, né? Na verdade era um centro de Umbanda, né? E eu me recordo que naquela época havia todo um temor das pessoas, né? As pessoas, quando falavam que eram determinados locais, não passavam nem na porta. Em alguns casos as pessoas até atravessavam para passar pela outra rua, né? Mas por quê? Por conta dos ditos populares, né? E esses ditos populares acompanham todas estas outras derivações religiosas, né? Que por vezes não se prendem, né? À estética, ao culto católico, né? Lembrando que o catolicismo, enquanto doutrina, né? É uma doutrina que recua-se a sua origem, né? À época do Cristo, né? Particularmente alguns séculos depois de Jesus desencarnar, né? Quando o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império, tá? Nós não vamos entrar aqui no mérito, né? Por que o cristianismo, né? De perseguidos, os cristãos passaram, né? Enquanto instituição, se tornaram a religião oficial no Império Romano. Isso aí é objeto de uma outra palestra, de um outro momento, porque senão a gente vai ficar a noite inteira contando essa história, tá? Mas o importante é que as origens do catolicismo remetem-se a esse tempo longínquo, assim como as origens, né, do judaísmo remetem-se a um tempo ainda maior, né? E assim como nós iremos encontrar, né, as origens do islamismo, do brahmanismo, ou seja, todas elas, né, são doutrinas, são religiões, né, que têm a sua fundação, né, há muitos séculos atrás. O Espiritismo, enquanto doutrina, né, diferentemente destas outras, né, não tem séculos atrás, né? O Espiritismo, enquanto doutrina, né, ele não tem nem 200 anos, meus amigos, né? Ele surge em meados do século XIX,
né, na França, a partir do trabalho dos espíritos, por isso que se fala que o espiritismo é a doutrina dos espíritos, né, e o trabalho do nosso irmão Allan Kardec. Tá? O dito popular, que eu estou dizendo, né, como a gente às vezes acompanha o dito popular, né, é também do dito popular as pessoas dizerem que a doutrina é de Allan Kardec. Né? Não, ele fez questão, né, de deixar claro que a doutrina não é dele. Ele mesmo é que deu a denominação que a doutrina era dos espíritos. Então, quando o espiritismo surge em meados do século XIX, qual era o objetivo? O objetivo era exatamente confirmar, ou melhor, cumprir uma promessa que havia, né, que Jesus havia feito quando ele estava encarnado. Né? Os apóstolos, né, receosos de, entre aspas, perder Jesus, né, porque eles sabiam que dia mais, dia menos, o mestre voltaria, né, para a vida espiritual. Então eles já estavam preocupados com essa história. Né? O que vai acontecer? O que será de nós? Né? Quem irá ficar conosco? Né? O que será? Né? Então Jesus, já naquela época, e deixando claro que ele não estava apenas preocupado com os seus daquele momento, ou seja, com os apóstolos daquele momento, né? Ele promete que ele iria pedir ao Pai que enviasse um outro Consolador, tá? Segundo palavras que nós vamos encontrar no Evangelho do evangelista João. Tá? E que este outro Consolador, dizia Jesus, né, poderia ficar eternamente conosco. Ou seja, não seria um Consolador de carne e osso, né, que obviamente, como qualquer outro, teria um tempo de vida. Então Jesus faz a promessa de que ele iria pedir a Deus que enviasse um outro Consolador que pudesse ficar eternamente com todos. E é assim que nasce a doutrina espírita, a partir da fala dos próprios espíritos em meados do século XIX. Mas, muitas das vezes, as pessoas se perguntam se o espiritismo é religião. É sempre um debate. O espiritismo é religião ou o espiritismo não é religião? Alguns querem que seja, outros querem que não seja. Então, como a gente costuma dizer, né, vai entender a humanidade. Né? Se a gente vai para um lado dos que querem, desagrada os outros. Se vai para o lado dos que não querem, desagrada os outros. Né? Então, é muito importante que a gente entenda, né, que quando nós dizemos que o espiritismo não é uma religião, né, isso não é nenhum preconceito, né, não é nenhuma crítica a qualquer outro culto religioso. Tá? O espiritismo não é uma religião no sentido, né, da sua estrutura teológica, né, ou seja, na sua estrutura, né, em termos de hierarquias dentro do culto, como acontece, por exemplo, com o catolicismo. Você tem toda uma hierarquia, desde o Papa, né, até os padres. Né? Então, nesse sentido, o espiritismo não é uma religião. Ele não se prende a esses dogmas, né, e essa estrutura que nós estamos mencionando. Tá? Mas ele tem o mesmo objetivo. Quando nós falamos em religião, nós estamos falando de uma instituição, vamos colocar entre aspas instituição, tá? Com o objetivo de quê? Com o objetivo de levar o homem a Deus, de nos ligar a Deus, de nos conectar a Deus. Tá? Então, nesse sentido, o Espiritismo tem o mesmo objetivo. Tá? Quando nós nos reunimos no Centro Espírita, e aí entendendo-se por centro espírita, não as quatro paredes, né, que nos cercam, né, e o teto que nos cobre, tá? Ou seja, quando nós falamos em centro espírita, nós estamos falando do conjunto de pessoas que se reúnem. Esta é a melhor definição que nós devemos ter para o centro espírita. Porque se nós não tivermos esse olhar, tá, como nós iremos explicar que na época de Jesus não tinha nem templos? Porque os templos onde Jesus pregava não eram os templos de pedra. O grande templo que Jesus escolheu para pregar foram as praças públicas, as ruas,
onde as pessoas o acompanhavam, o seguiam. E de repente ele parava no pé dos montes, no alto dos montes, e ali ele descortinava os seus ensinamentos. Este foi o grande templo que Jesus escolheu. Diferentemente, né, dos incontáveis outros templos que existiam. E vejam que Jesus, né, tanto procura deixar claro este referencial do verdadeiro templo, né, que quando certa feita, né, um dos apóstolos, né, se embebecia, né, de adorar, né, o templo de Salomão, aquela coisa fantástica para os parâmetros da época, né, e ele estava todo empolgado, né, porque ele imaginava que aquilo era o referencial da fé, a fé reclusa dentro de um templo daquelas proporções, né? E Jesus, muito calmamente, volta-se a ele e diz, né, que templo chegaria em que não restariam pedras sobre pedras daquele tempo. E a história desse templo de Salomão, todos nós sabemos, né, que ele foi construído, depois foi destruído, depois foi reconstruído e foi destruído novamente. Ou seja, cumprindo-se exatamente aquilo que Jesus dizia. Então, quando nós falamos hoje em dia, né, em centro espírita, nós estamos falando, né, desse colegiado, vamos chamar desta forma, onde as pessoas se reúnem. Pode ser dentro de uma casa? Pode. Pode ser dentro de um outro ambiente qualquer que não seja uma casa? Pode. Pode ser na praça pública? Pode. Porque o que verdadeiramente caracteriza um centro espírita é o propósito que nos liga a nós encarnados que estamos aqui e aos espíritos que estão conosco. Então, quando nós falamos dessa diferenciação, Edson, mas o que nos diferencia, né? Se, em termos de objetivo, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, a Igreja Evangélica, como queiram, e o Centro Espírita tem o mesmo objetivo, que é isso que nós estamos procurando deixar claro, que é nos ligar a Deus, qual a grande pergunta que nós vamos nos fazer? O que é que nos diferencia dos outros? O que nos diferencia dos outros é porque nós, diferentemente de outros cultos e práticas religiosas, nós não circunscrevemos o nosso olhar, a nossa atenção apenas para os encarnados que estão conosco. Nós, enquanto espíritas, temos o olhar para nós encarnados, mas temos o olhar em especial para os desencarnados que nós não vemos. E quem são os desencarnados? São aqueles que um dia viveram na Terra como nós, aqui estamos hoje, que hoje estão desencarnados. Aos olhos do mundo, a gente fala, morreram. Né? Para o mundo, eles não existem mais. Mas isto para o mundo, porque eles continuam mais vivos do que antes. E por que continuam mais vivos do que antes? Porque vejamos, meus amigos, né? Os nossos parentes, os nossos familiares, aqueles com quem nós sonhamos, aqueles que de vez em quando a gente nem sabe porquê, de repente, do nada a gente, puxa, lembrei de fulano, e a gente começa a pensar, começa a relembrar tudo aquilo que aconteceu, aqueles momentos que nós vivenciamos. Por que será que acontece isso? Acontece isso porque a morte, ela apenas alcança ao nosso corpo físico. O corpo que nós temos por empréstimo enquanto nós estamos aqui. Eu costumo dizer que, costumo dar o exemplo, né, que quando nós vamos para um país distante, né, com um clima diferente deste que nós temos aqui, no Brasil, né, nós colocamos na nossa bagagem as roupas, o agasalho que seja inerente às características do local para onde nós vamos. Se é muito frio, levamos roupas de frio, se é muito calor, roupas de calor. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós estamos no mundo espiritual, antes de nascer,
nós precisamos tomar um corpo por empréstimo. É este corpo que nós temos aqui. É este corpo de carne. Eu dou sempre o exemplo também que esse corpo de carne, ele é como um carro. Ele tem lá o combustível para determinado tempo de vida. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas a gente reencarna com a cota de energia necessária para tantos anos de existência. Às vezes a gente gasta um pouquinho a mais porque a gente comete alguns excessos, aí a gente vai viver menos. Mas se nós tivermos uma vida equilibrada, harmonizada, bons hábitos, bons costumes, se eu reencarnei para viver 100 anos, eu vou viver 100 anos. Por quê? Porque nós estamos vivendo dentro de uma harmonia, sem desperdício de energia. Agora, se nós desperdiçamos energia, ao invés de viver 100 anos, talvez eu viva 95, 93, 90, 80. Por quê? Porque eu gastei energia onde eu não deveria. E aí às vezes as pessoas perguntam, mas onde que a gente gasta energia então desse jeito? A gente gasta energia em todos os excessos que nós cometemos na vida. Porque os excessos exigem do corpo um desdobro de energia para compensar os nossos excessos. O excesso da falta de sono. Gente, nós precisamos dormir, porque o corpo, ele precisa refazer-se. Quando a gente... Por que Deus fez a alternância do dia e da noite? Porque o corpo precisava do dia e da noite. Quando a gente vai dormir, o espírito se liberta do corpo. Vai continuar os seus trabalhos, seus afazeres, seus estudos, mas o corpo precisa ficar no leito, porque ele precisa desse momento de repouso, que é onde todas as nossas funções biológicas, elas entram, eu costumo dizer, no modo stand-by. Diminui a frequência, nossa frequência cardíaca diminui, às vezes a nossa temperatura diminui, todas as nossas funções, elas diminuem. Para quê? Para que haja um refazimento da energia e no dia seguinte a gente possa começar refeitos. Quando nós temos uma vida equilibrada nesse sentido, seja pelos hábitos alimentares, pelos vícios, que nós nos esforçamos para não tê-los, quando nós temos uma vida equilibrada nesse sentido, nós vamos viver tanto quanto necessário. Quando gastamos energia, vamos viver menos do que o necessário. Mas se há uma lei da vida, é que todos nós estamos aqui hoje e em algum momento nós vamos voltar para o mundo espiritual. Antes da doutrina espírita ser apresentada, qual era a visão que nós tínhamos sobre o mundo espiritual? Nenhuma. A visão que se tinha era o seguinte: nascer, crescer, viver, morrer e acabar. Esta era a visão que se tinha. Ou seja, quando morria, sepultava. Quem fez, fez. Quem não fez, não vai fazer mais. Mas aí aparece a doutrina espírita dizendo o seguinte: não. A morte não é o fim. Porque a vida continua. E isto, gente, foi uma revolução na área do conhecimento. Porque durante milênios, todos nós acreditávamos que a morte era o fim. Aí, de repente, aparece uma doutrina dizendo que a morte não é o fim, que a vida continua, que quem foi bom continuará sendo bom do lado de lá, e quem foi mal terá a oportunidade de rever o que fez na carne, porque a destinação de todos nós é um dia sermos felizes. E não existe caminho no mal praticado. O mal só leva à infelicidade. Aí a gente fala assim: não, Edson, mas eu vi muita gente nessa terra que só faz coisa errada e só dá sorte, tudo acontece de bom para ele. Essa é a grande ilusão da vida. Porque o mal que nós construímos nesta carne, se não formos alcançados pela justiça dos homens, seguramente seremos alcançados pela justiça de Deus. Por isso que se fala da lei de ação e reação.
Se eu planto vento, eu vou colher tempestades. Se eu planto o bem, eu vou colher o bem. E qual não é o paradoxo da existência, quando nós vemos muitas pessoas que ninguém dava nada por elas, e quando elas se veem no mundo espiritual, são aquelas que estão mais iluminadas pelo bem que praticaram, pelo amor que cultuaram, os sentimentos nobres que agasalharam. Então, quando a doutrina espírita se apresenta no século XIX, ela faz essa revolução na área do conhecimento, mostrando para todos nós que a vida continua. Que aqueles que nós pensávamos estavam mortos, estavam mais vivos do que antes. Mas ainda, meus amigos, a doutrina espírita nos ajudou a entender que os ditos mortos, que na verdade são os espíritos, carregam para o outro lado da existência a sua exata realidade. A morte não faz o milagre de transformar santos quem não foram santos na terra. Assim como a morte não tira a santidade dos que foram santos enquanto estavam aqui. Em outras palavras, a morte não transforma demônios em santos e nem transforma santos em demônios. Se nós desencarnássemos aqui, nesse instante, certamente nós iríamos acordar do outro lado da vida, acreditando nas mesmas coisas que nós acreditamos, com os mesmos gostos que nós temos, com os mesmos pensamentos que nós cultivamos. Se eu sou uma pessoa depressiva, eu vou despertar do outro lado da vida banhado pela mesma depressão. Se eu sou uma pessoa maledicente, que odeia, eu vou acordar do outro lado da vida da mesma forma. E muitas enfermidades que nós, por vezes, temos ainda na carne, muitas vezes nós vamos chegar do outro lado, ainda levando determinadas sequelas destas enfermidades que nós trazemos da nossa vida física. E é por isto que, quando nós despertamos na vida espiritual, muitas das vezes nós precisamos passar por tratamentos. No mundo espiritual, tem remédios? Tem remédios. No mundo espiritual tem médico? Tem médico. No mundo espiritual tem hospital? Tem hospital. O que o mundo espiritual tem? Tudo o que tem aqui nessa terra, e mais um pouco. E aí a importância de nós entendermos o que é o centro espírita. Que o centro espírita não é apenas um lugar onde a gente, uma vez por semana, a gente vem, chega aqui, se reúne, joga a conversa fora, ouve alguém falar, e quando termina a gente se despede, a semana que vem eu volto. O centro espírita é muito mais do que isso. O centro espírita, como a nossa irmã Isabel comentou aqui no início, é um local onde nós somos acolhidos. Diante das dores que nós trazemos, quando nós chegamos ao centro espírita, espíritos amigos, já do portão, estão a nos receber e já têm a nossa ficha. Por que nós sempre recomendamos que as pessoas procurem guardar uma regularidade em vir ao centro espírita? Porque esses amigos que têm a nossa ficha espiritual, eles fazem o acompanhamento do tratamento a que nós nos submetemos. O tratamento que se desenvolve nesse momento que nós estamos aqui, tem prosseguimento quando nós vamos tomar o passe, e quando nós trazemos a nossa garrafa de água para ser medicamentada, os espíritos ainda colocam a medicação para nós levarmos para o nosso lar. Então isso não é um tratamento? É. Ou seja, o centro espírita é onde a gente vem para ser tratado. O centro espírita é onde a gente vem para estudar. E estudar para a gente entender o que é essa nossa vida e aprender o que nos espera depois desta vida.
No centro espírita é onde nós conversamos com os espíritos, nas chamadas reuniões mediúnicas, e eles nos trazem o depoimento de como está a sua vida. Qual a realidade daqueles que morreram por conta do uso das drogas, que tiveram uma overdose? Qual a realidade daqueles que morreram porque tiraram a sua própria vida? Qual a realidade daqueles que mataram? Qual a realidade daqueles que espoliaram as viúvas? Aqueles que durante toda a sua vida só pensaram em si, achando que estavam levando toda a vantagem do mundo. E agora, depois de desencarnados, são eles que vêm conversar conosco para dizer: olha, esta é a minha realidade. Por isso que o Evangelho de Jesus nos recomenda reconciliar-nos com os nossos adversários. Porque aqueles a quem a gente prejudica um dia, não tenhamos dúvida, quando nós desencarnamos, e eles também, essa cobrança ainda nos aguarda. Então é muito importante que a gente entenda o centro espírita como essa grande oportunidade que nós temos, não só de entender a vida que nós temos nessa terra. É isto que diferencia o centro espírita de outros credos religiosos. Porque aqui nós falamos abertamente sobre a vida dos espíritos, que na verdade é a nossa própria vida, porque amanhã nós estaremos do lado de lá. E aí a grande pergunta é: que vida eu espero quando eu chegar do lado de lá? Se nós estamos dizendo hoje que a morte não faz mudanças milagrosas, se eu não plantar, não poderei colher. Então, se eu quero uma vida melhor, quando eu chegar do lado de lá, nós precisamos começar hoje. Se nós queremos chegar do lado de lá com uma saúde espiritual, que é a consequência dos bons pensamentos que nós cultivamos, dos bons sentimentos que nós cultivamos, do esforço que nós praticamos para vencer as nossas más tendências, os nossos vícios, as nossas imperfeições, é nisto que resume a saúde do espírito. E se nós nos esforçamos nesse sentido, quando nós desencarnarmos, nós não precisamos ter preocupação. Porque uma coisa é consequência da outra. Então eu não preciso me preocupar. O que será que me espera quando eu desencarnar? Nós seremos recebidos e acolhidos na exata medida daquilo que nós cultivamos aqui. Ah, Edson, mas e aqueles que não se preocuparam com isso e chegaram daquele jeito do lado de lá? Deus é tão bom que, como a morte não é o fim, estende novas oportunidades para que essas pessoas possam rever as suas escolhas e começar tudo novamente. Então, quando nós falamos em centro espírita, meus amigos, nós estamos falando desta nossa reunião aqui, que estamos presentes e encarnados, mas nós também estamos falando dos espíritos que estão participando desta reunião. Uma vez um amigo espiritual falou para nós assim, que muitas das vezes os homens da Terra, a humanidade encarnada, não valoriza os esforços dos espíritos em lhes auxiliar. Mas se os homens não dão importância para o trabalho dos espíritos, ele fala, os espíritos que estão assim, lotam as casas espíritas, lotam os templos religiosos. Então, às vezes, nós temos uma ideia que a nossa reunião se resume a essas pessoas que estão aqui. Quando, na verdade, se você tem meia dúzia de encarnados presentes, uma dúzia que seja, desencarnados, muitas vezes, você tem centenas deles. E muitos desses irmãos, meus amigos, acreditem, não conhecem quem é Jesus.
Porque nós cristãos conhecemos. Mas e os que não vêm de uma base cristã? Não conhecem quem é Jesus. E eles muitas das vezes são trazidos para ouvir do ensinamento de Jesus. Eles, os desencarnados, para que eles possam conhecer a Jesus. Para que eles possam entender o que faz de Jesus esse ser iluminado, que é a melhor referência que Deus ofereceu para a humanidade, para nos servir de guia e modelo. Por isso que Jesus, em todo o seu evangelho, né, teve esse cuidado de não dizer fora da igreja não tem salvação, e nem fora do espiritismo não tem salvação. Cuidou-se de sacramentar na nossa base doutrinária que é fora da caridade que não há salvação. Porque se nós defendêssemos que fora do espiritismo não tem salvação, e quem não é espírita, gente? Vai para onde? E quem não é cristão, meus amigos? Vai para onde? Então, quando nós falamos do espiritismo, quando nós falamos do cristianismo, nós estamos falando na melhor base teórica, evangélica, que Deus ofereceu para a humanidade, mas não a única. E é por isso que todo o evangelho de Jesus fala que é fora da caridade que não há salvação. Então, para que nós possamos entender bem o que é o centro espírita, tenhamos sempre olhar que quando nós estamos aqui, quando nós nos reunimos, nós estamos trazendo junto a nós, os espíritos que nos acompanham. Aqueles que estão na minha casa, que está na sua casa, que está na sua casa, na sua, no seu trabalho, que para onde vai, para onde vamos, eles vão também. E se a gente vem para o centro espírita, eles vêm também. E é esta a razão pela qual nós insistimos em dizer que por mais que a tecnologia desses tempos modernos ofereçam tantas condições para que hoje a gente possa ter, né, no nosso sofazinho de casa, eu ligo lá meu computador, ligo lá minha televisão, eu assisto a missa, eu assisto a culto, eu assisto a palestra, eu assisto a tudo isso. É ótimo. Mas seguramente não é igual quando a gente vem à casa religiosa. O culto online, a palestra online, a missa online, não é a mesma coisa de quando você vem à casa religiosa. Porque quando a gente vem à casa religiosa, a gente não apenas está vindo, mas quase sempre está trazendo. Aqueles espíritos que estão lá na nossa casa, que estão no nosso trabalho, que estão na nossa vida, eles vêm também. E muitos vêm e ficam. E aqueles que não ficam, se evangelizam, porque estão ouvindo a mesma coisa que nós estamos ouvindo. E por outro lado, no ambiente da casa espírita, no ambiente dos templos religiosos, a fé que se levanta ali oferece recursos de tratamento que nós não temos na nossa casa. Por isso que quando eu venho e tomo um passe no centro espírita, não é a mesma coisa de quando eu estou na minha casa, distante, separados, e a gente faz uma oração. A oração é a mesma, mas às vezes os recursos que nós precisamos estão melhor dispostos no centro espírita, na igreja católica, evangélica, ou seja ela qual for. É aqui que nós, quando chegamos, somos recebidos pelos espíritos, quando somos encaminhados, verdadeiros tratamentos são desenvolvidos, muitas das vezes cirurgias são realizadas. E é por isso que muitas vezes quando a gente vai embora, a gente vai mais leve, como a gente fala, né? Do que quando a gente veio. A gente chega mais renovado, né?
E é nesse sentido que nós precisamos entender que isto acontece porque a gente entra num ambiente de assistência e socorro. E quando a gente traz esta fé, nós somos assistidos, nós somos socorridos e nós recebemos o auxílio que nós necessitamos. O centro espírita é isso, não é onde as pessoas se reúnem, é onde as pessoas se reúnem, os espíritos se reúnem e onde nós falamos com eles, aprendemos com eles e nos tratamos com eles. E assim como, às vezes, somos instrumentos para auxiliar no tratamento desses espíritos. Os espíritos nos tratam e muitas das vezes nós nos fazemos instrumentos para o tratamento destes espíritos. É isto que é o centro espírita. É isso que nos diferencia de outros credos, porque aqui nós falamos dos espíritos, vivenciamos a vida deles, aprendemos com o testemunho deles e nos dá condições, meus amigos, de sem precisar morrer, saber antecipadamente o que é o mundo espiritual, para onde todos nós um dia passaremos pela porta da morte. A morte do corpo e a sobrevivência da alma. Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, ao término de mais essa nossa pequena participação, agradecemos aos benfeitores espirituais que aqui estiveram conosco, a nos assistir, a nos auxiliar nas nossas dores, nas nossas necessidades. E nesse instante, Senhor, que aqui nos reunimos, trazendo estas nossas necessidades na forma de doenças, de aflições, de problemas variados, mas nós os entregamos a vós, Senhor Jesus, para que possa proporcionar a cada um de nós o alívio que a permissão de Deus assim o dispuser. Possamos pensar nesse instante, meus amigos, nas dores que nos afligem, sentindo a mão dos Espíritos a nos trazer o alívio que necessitamos. Que possamos pensar nos nossos familiares, parentes, amigos, entes queridos, onde quer que eles estejam, que possamos vê-los também sendo auxiliados por esta assistência amiga. E também para os espíritos que nos acompanham em nossos lares, quer aqueles que vieram conosco nesta noite, ou aqueles que lá ficaram, que nossos lares possam ser banhados por esta luz divina, a envolver a todos. E como ainda somos tão pequeninos, que muitas vezes mal sabemos orar, valemo-nos, Senhor, daquela prece que o Senhor nos ensinou, para assim dizermos a Deus: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas é estarmos afastados de Ti e dos Teus ensinamentos. E assim, agradecidos que somos, em Teu nome, Senhor Jesus, pedimos a Deus a permissão para podermos dar por término nossa reunião evangélica desta casa espírita. Que assim seja.
Graças a Deus. E assim, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos, tenham um feliz retorno aos seus lares, e aqueles que estão nos seus lares, uma ótima noite a todos e até a próxima oportunidade. Que assim seja.